Bíblia diz que o Eufrates ia secar e eles iam vir pelo Eufrates. O Eufrates está secando. Hoje, o cenário do rio Eufrates é esse aqui, o mesmo que você pode ver no vídeo. Nessa imagem, a gente pode ver o antes e depois do rio Eufrates. E em Apocalipse 16:12 diz o seguinte: o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e secaram-se suas águas para que fosse preparado o caminho para os reis que vêm do Oriente. Você talvez não esteja fazendo ideia, do que você acabou de ver e ouvir. E talvez você me chame até de maluco. Só que eu tenho visto profecias acontecendo praticamente todos os dias. No vídeo você viu que estão gritando: os anjos presos no rio Eufrates serão libertos. A profecia da Bíblia está acontecendo agora. No livro do Apocalipse, na Bíblia, fala sobre o grande rio Eufrates no Oriente Médio. Diz que nos últimos dias, antes de Deus destruir a terra, esse grande rio se secará. Este é o estado atual desse rio. Ele está literalmente secando, mas isso não é tudo. A Bíblia também diz que Deus acorrentou 4 anjos caídos e os aprisionou sob o grande rio Eufrates. E de acordo com a linha do tempo da Bíblia, esses 4 anjos caídos serão libertados para matar 1/3 da humanidade quando o rio estiver completamente seco. E o rio Eufrates está quase seco como nesta imagem. Você sabia que Jesus está chegando? Preste atenção a este vídeo porque uma profecia da Bíblia está prestes a se tornar realidade. Em Apocalipse 16:12 somos informados sobre o rio Eufrates, que fica no Oriente Médio. Esta profecia nos diz que, nos últimos dias, antes que Deus destrua a terra, este grande rio secará. Atualmente é assim que o rio Eufrates se parece e, como você pode ver, está prestes a secar. Além disso, na Bíblia nos é dito que 4 anjos caídos foram acorrentados no grande rio Eufrates. E mais tarde nos dizem que esses 4 anjos serão soltos para matar 1/3 da humanidade, quando o rio está completamente seco e, como vemos, o rio está prestes a secar. Então não há dúvida de que o Messias está chegando em breve. La amenaza de que el río Éufrates se seque es uno de los grandes temores de las comunidades de Irak, Turquía y Siria, pero para los miembros de las religiones es un aviso de que la profecía del Apocalipsis está cerca. Fala que o rio Eufrates vai secar. E seria revelado prisões. Eu li pouco o Apocalipse, mas eu já li. Quando esse rio secar, virá um anjo na terra. Quando esse rio secar por completo, deu-se início o verdadeiro Apocalipse. Peraí, então quer dizer que o rio Eufrates da Ásia Ocidental está secando e isso para você do outro lado é um forte sinal da vinda de Jesus? Cara, é sério isso? É verdade que você está por aí farejando sinais no céu e na terra para encher a internet de mentiras sobre a suposta vinda de Jesus? Então quer dizer que você é um daqueles que acredita plenamente na volta de Jesus para os dias de hoje? Por favor, cara, se você quiser acreditar nessas doideiras, nessa gente neurótica, perturbada, confusa e medrosa, tudo bem. Mas se você tiver pelo menos um pouco de curiosidade e quiser saber os fatos como eles são, então me aguarda aí, que logo depois da nossa abertura eu venho e te mostro a falsidade que há por trás desses rumores. Além da Fé com Jason Ferrer. Brasil! Nós estamos de volta! E como sempre, é uma honra muito grande receber você de todas as partes do Brasil. Você que vem de todos os municípios, de todos os estados do Brasil, muito obrigado por sua presença. A você que está fora do Brasil, muito obrigado também por sua preferência, por sua elegância. Cara, muito obrigado por sua consideração a este canal. Eu quero muito que você seja bem-vindo ao nosso conteúdo. Nós não estamos aqui para atacar pessoas, mas para atacar ideias. Então, por isso, eu quero muito agradecer a você. Eu sou o Jason Ferrer, o apresentador do canal Além da Fé, e fico privilegiado por você estar nos dando a sua preferência, a honra da sua presença. Então, Brasil, eu quero muito aqui agradecer a todos os membros do canal, a todos aqueles que se inscreveram como membro do canal com o intuito de nos ajudar. Pessoas que entendem a nossa luta, o nosso dia a dia, pessoas que sabem a importância desse trabalho para uma sociedade subjugada pela religião. Então, muito obrigado pela sua confiança. Se eu pudesse, eu daria um aperto de mão em
cada um de vocês e um fortíssimo abraço também. Então, muito obrigado pela força. Bom, quero pedir a você, caso você goste do nosso conteúdo, Jason, eu gosto do teu conteúdo. Cara, faz o seguinte, neste exato momento, pega aí o teu celular e se inscreve no nosso canal. Não vai te custar nada, você vê o nosso vídeo, mas isso não vai te custar nada, porque você fazendo parte dessa família, você vai estar cada vez mais robusto, cada vez mais forte, confiante e assertivo diante da sua crença ou não crença em Deus. Então, nos ajuda, faça parte dessa família. E se você puder também, deixa um like, nos fortaleça para que o nosso canal tenha um apoio social ainda maior, tá ok? Bom, na verdade, Brasil, eu fico estarrecido, vamos colocar assim. Mas vamos colocar em outras palavras, eu fico impressionado com a mentalidade dos religiosos. Porque eles vivem com medo de tudo. Esses religiosos vivem adorando a tudo, se prostrando diante de qualquer coisa, acreditando em tudo que não faz o menor sentido. Parece até mesmo que a religião é como aquela bactéria do câncer. Ou parece que funciona como aqueles fungos que controlam o comportamento dos insetos. Você sabe do que eu estou falando. E uma coisa que eu digo para você, olhando aqui, olhando para os teus olhos, digo para você sem medo de errar. Cara, você é um ser humano. Você não precisa, por hipótese alguma, por modelo algum, sob circunstância alguma, ter medo das pragas dessas religiões. Tudo isso que as religiões falam, Brasil, é tudo fantasia. É um pessoal neurótico, é um pessoal perturbado mentalmente falando. São pessoas doentes que olham para o céu, olham para todos os lugares e acham que a volta do Jesus deles, né, já está presente. Jesus vai voltar agora este mês, ano que vem, e começa uma paranoia sem fim. Muitos vídeos, Brasil, são muitos e muitos vídeos que muitos youtubers, pessoas que estão postando esse conteúdo da baixa do Rio Eufrates nas redes sociais, pessoas que estão neuróticas, nervosas, delirando, porque o Rio Eufrates baixou o nível. E eles estão dizendo, esses vídeos, esses comentaristas, até mesmo teólogos, estão prestando esse tipo de desserviço para a humanidade, assustando com seus medinhos bobos essa sociedade carente, frágil, vulnerável socialmente e intelectualmente falando. Mas nós vamos entender parte a parte, tete a tete, como isso não é verdade, Brasil. Quando nós vemos os 7 selos, as 7 taças, as 7 trombetas, isso tudo representa graus diferentes de tortura, onde Deus está lutando contra a humanidade, onde Deus, o Todo-Poderoso, ele resolve criar uma guerra contra a humanidade. Cara, presta atenção no que você está lendo, meu irmão. Não é possível que você está lendo uma coisa dessa e você está acreditando que Deus está se trocando com o ser humano, que Deus está se voltando contra o ser humano. Isso é uma guerra completamente injusta. Essa guerra, por exemplo, de Deus e de seus anjos contra os seres humanos frágeis, é como se um lutador de MMA ou UFC extremamente profissional, bem habilidoso, com vários títulos e cinturões, resolvesse espancar uma criancinha de 1 ano. É a mesma coisa Deus. Ele declara guerra contra seres humanos que mais parecem vasos de porcelana. Quer dizer, é total covardia, é total injustiça e desproporcionalidade, Brasil. E muitas pessoas leem o texto de Apocalipse e dizem, não, mas Deus vai derrotar todo mundo, Deus vai acabar com tudo, oh meu Deus, é Jesus voltando, é a ira de Deus se revelando. Cara, você não vê que isso é injustiça? Você vê que se existisse de fato e de verdade um Deus, Deus não teria motivo algum de lutar contra a humanidade por causa de pecados que ele não quis perdoar, de pecados que começaram lá no Éden, de pecados de pessoas que não conhecem nem o que vai acontecer amanhã. Aí vem um Deus todo-poderoso, onipotente, onisciente, onipresente, e esse Deus quer uma briga contra seres humanos. E você do outro lado acreditando nessa ficção. Você não entende. Do fundo do seu coração, seja sincero. Tira o retardismo do lado.
Você não entende que isso tudo é uma ficção? É uma loucura, é uma insanidade. Você não entende que se teu filho, por exemplo, ele derrubar um televisor teu, derrubar uma xícara tua, e você vai esmurrar o teu filho, acabar com ele, sabe, sangrá-lo, bater na face dele, até ele morrer. Você está vendo que você não faz isso? Você não percebe que Deus jamais faria uma coisa dessa, se trocaria com o ser humano? E seria algo totalmente desproporcional, a balança nem pesaria com... Sabe, não tem possibilidade. Mas é isso o que o autor de Apocalipse fala, nos 7 selos, nas 7 trombetas, nas 7 taças. É Deus pessoalmente se voltando contra o ser humano e guerreando contra esses seres humanos. Algo que não faz sentido. Mas nós vamos explicar sobre isso, para fazer um pouco mais de lógica, para fazer um pouco mais de sentido para você. Eu sei que muitas pessoas querem dar crédito e acreditar piamente no livro de Apocalipse. Mas eu vou mostrar, dentro do próprio livro, que não tem nada a ver com o rio Eufrates. Mas mesmo assim, mesmo que você acredite e confiabilize, credibilize o livro de Apocalipse, eu vou lhe mostrar dentro do próprio livro que isso não tem nada a ver com o rio Eufrates. Que isso tudo é uma fantasia, uma ficção do povo. O povo está delirando simplesmente. Se antes de você ouvir por aí e sair acreditando em tudo que você ouve, por que você não pega o texto que fala sobre o rio Eufrates? Por que você não pega o capítulo 16 de Apocalipse? Veja que a praga que deveria secar o famoso e poderoso rio Eufrates é a 6ª praga. Mas você já se perguntou o que deveria acontecer antes desse rio secar? Pois é, por isso que eu digo para todas as pessoas, cara, analisa o contexto, veja o que está escrito em volta. Veja que antes de você chegar no versículo 12 do capítulo 16 de Apocalipse, você deve antes observar os versículos anteriores e ver se tudo se cumpriu também, porque não é possível que vai se cumprir o 6º, mas e o 5º? Não se cumpriu não? E o 4º? E o 3º? E a 2ª praga? E a 1ª praga? Ué, para chegar na 6ª, que é o rio Eufrates, o rio Eufrates, ele só se encontra na 6ª praga. Mas para chegar na 6ª, putz, cara, não é possível que você não entenda isso. É preciso passar pela 5ª, pela 4ª, 3ª, 2ª e a 1ª. E essas coisas aconteceram? Não, e eu vou te mostrar isso. É por isso que eu digo para você, não acredite em mim, não acredite no pastor, não acredite em ninguém que manuseia a Bíblia. Vá você mesmo e leia o que está escrito. Porque se você ler, aí você vai entender nitidamente que antes, muito antes de secar o rio Eufrates, todos os rios e fontes de água do mundo deveriam ser transformados em sangue podre. Está escrito em Apocalipse 16, versículo 4. Por que o pessoal não fala isso também? Mas fala do rio Eufrates. E aí muitas pessoas dizem, mas Jason, meu pastor falou que o rio Eufrates está secando, me mostrou até fotos do Google, me mostrou tudo. Cara, antes do rio Eufrates secar, o Sol, o nosso Sol, deveria sofrer uma alteração de grau desproporcional. E esse valor, e esse calor, queimaria com fogo abrasador os ímpios. 16:8 de Apocalipse. Por que você não lê, cara? Mas aí, Jason, você não entendeu que o meu pastor mostrou vídeos. Ele foi lá e mostrou o rio Eufrates secando. Cara, antes do rio Eufrates secar, Deus teria que enviar trevas horrorosas, agonias e perturbações jamais vistas na história da humanidade. Sem contar que esses humanos teriam, ao mesmo tempo, dores insuportáveis, se contorceria a ponto de morderem a própria língua e beberem o próprio sangue. Apocalipse capítulo 16, versículo 10 e 11. Mas e aí, por que você não fala disso antes de falar do rio Eufrates? Então, Brasil, diante dessas circunstâncias, sob essas circunstâncias, eu pergunto para você, meu caro telespectador, essas coisas aconteceram? Você viu essas coisas acontecerem? É claro que não. Mas elas deveriam acontecer antes de secar o rio Eufrates. Aí você diz assim, Jason, já acabou? Não, cara, não acabou. Antes do rio Eufrates secar, 3 personagens já deveriam estar em ação sobre a face da terra. Quem seria? A besta,
o falso profeta e o anticristo, pois esses daí, já estão de pé lá em Apocalipse capítulo 13 e nós estamos aqui no capítulo 16. Mas onde estão esses personagens nos dias de hoje? Fala pra mim, onde estão esses personagens em pleno século 21, no ano 2023, em pleno 5G? Onde estão essas três personagens? Entenda que para o rio Eufrates, que é a sexta praga, para ela chegar e acontecer o que está registrado no capítulo 16, versículo 12, então no capítulo 13, o anticristo já está, a besta e o falso profeta já estão de pé, acelerando tudo, acabando com tudo. E cadê esses personagens? Onde é que estão esses personagens? Entendeu como é que é mentiroso? Entendeu como é que esse pessoal é muito alardioso? É isso, cara. Se de fato, de verdade, você acredita que o rio Eufrates faz parte de uma profecia bíblica, que ela está se cumprindo neste exato momento, aí você vai ter um grandiosíssimo problema. E vou te explicar qual que é. Veja que quando o rio Eufrates secar, depois quando o rio Eufrates secar completamente, os reis do Oriente, estou falando de monarquia, eles deveriam cruzar o rio para uma grande batalha contra Deus. Mas nos tempos de hoje, seja sincero, cara, por favor, não existe mais reis no Oriente, mas presidentes, ministros, etc. Então quem são esses reis do Oriente, já que eles não existem mais? E outra coisa que você do outro lado deve também levar em consideração, e não adianta levar para o lado figurado não, é literal. Literal. Veja que o que Jesus falou no seu sermão profético e o que João recebeu de Jesus na sua revelação em Apocalipse, quando Jesus fala e quando João fala, ele narra a guerra é feita de quê? Feita de cavalos, cavaleiros, espadas, escudos, catapultas, lanças, broquéis. Onde é que nós temos essas armas nos dias de hoje? Aí você entende onde é que está a problemática? Você entende aonde está a dificuldade? Cara, por favor, esse livro de Apocalipse não foi escrito para nós, nem tampouco para o nosso tempo, mas tudo quanto está registrado nesse livro deveria ter acontecido na época de João, na época da igreja primitiva. Então, cara, deixa a tua superstição de lado, leia a Bíblia com mais atenção. Não sofra de medo por causa desse livro aqui, não sofra de medo por causa desses profetas. Não olhe o Apocalipse como se fosse um livro de uma revelação profunda de Deus. Isso não acontece. Entenda que esse autor aqui, o João, o autor de Apocalipse, era uma espécie de um judeu fundamentalista e exclusivista, que estava tão somente preocupado com suas predições, preocupado com suas visões, preocupado para que a palavra dele, o testemunho dele não caísse em falsidade, não caísse por terra diante do povo que estava acreditando nele. Entenda que o autor de Apocalipse, o João, estava recebendo uma pressão muito grande, era muita gente gritando no pé do ouvido dele, gente desistindo da fé, outros blasfemando, perguntando: João, cadê Jesus? Ele desesperado, no ápice do nervosismo, desesperado e aflito. Ele reuniu as histórias mais terríveis e cabulosas do Antigo Testamento e fez uma mistura altamente confusa. Ele fez uma colcha de retalho que resultou no livro mais bizarro do Novo Testamento, o Apocalipse. Você, do outro lado, é um ser pensante. Você deve, de fato, de verdade, se perguntar: cara, como é que João conseguiu construir o livro de Apocalipse? Foi uma revelação? Não, Brasil! João, ele se apoderou das fábulas registradas no livro de Enoque. Ele fundiu tudo isso com o dilúvio de Noé. Ele mesclou todas essas informações com a destruição de Sodoma e o aniquilamento de Gomorra. Ele associou as 10 pragas de Deus contra o Egito, adicionou ainda mais as maldições de Moisés, de Deuteronômio capítulo 28, versículo 15 a 68, combinou tudo com a abertura do mar e dos rios do Antigo Testamento, uniu com a confusão das línguas da Torre de Babel, misturou com as batalhas, aquela batalha do anjo contra os soldados de Senaqueribe, onde um só anjo matou 185 mil homens numa só noite numa batalha. Aí ele somou ainda mais com a ideia absurda do sol e da lua que pararam pela ordem de Josué, e com tudo isso, João fez uma vitamina, fez uma salada e criou o fabuloso livro de Apocalipse. Cara, é só isso. Apocalipse nada mais é senão uma reunião de todas as pragas e de todos os eventos sinistros e cabulosos do Antigo Testamento e de livros apócrifos. Foi assim que João
construiu esse tão tenebroso livro de Apocalipse. Eu vou te dizer uma outra coisa, Brasil. Depois, quando João fez essa mistura atrapalhada, o Apocalipse se tornou algo tão cômico, algo tão extremo e desproporcional que somente um crente de carteirinha absorveria e creria nessa patifaria sem questionar. Porém, Brasil, qualquer pessoa que tenha pelo menos um neurônio funcionando, ele desconfiaria, no mínimo, desses absurdos, que, a propósito, deveriam ocorrer sobre a Terra na época do autor. Tudo que está aqui em Apocalipse, tudo que você possa imaginar, deveria ocorrer na época de João. E não ocorreu. E não é hoje que vai ocorrer. O povo daquela época, Brasil, a igreja primitiva daquela época de João, aquele povo estava esperando o cumprimento da profecia de Jesus, quando Jesus falou o seguinte: porque naqueles dias haverá um sofrimento tão grande como nunca houve desde que Deus criou o mundo. E nunca mais acontecerá uma coisa igual. Mateus 24, 21. Então, o povo esperava, de fato, de verdade, algo completamente anormal, algo indescritível, algo indizível, perturbador. Isto é, eles esperavam um fenômeno que não poderia, de modo algum, ser comparado com nada que já ocorreu antes de Jesus. Nem tampouco ocorreria. Então, o que é que João pensou? Bom, Jesus falou que o que iria acontecer seria algo que nunca aconteceu desde quando Deus criou o universo. E jamais acontecerá. E isso tem que acontecer agora. Então eu tenho que formar um livro que realmente possa ser o máximo assustador. Então ele criou o Apocalipse. Mas isso não se cumpriu, Brasil. Brasil! Nós chegamos ao fim de mais um vídeo. E cara, eu espero muito, e de todo o meu coração, que você não caia na cascata dos pastores. É só cascata, é só conversa, é só garganta. Eles não têm como provar de modo nenhum que o Apocalipse é algo que ainda vai se cumprir. Não. O Apocalipse é algo que já deveria ter se cumprido, mas que não aconteceu. Nada aconteceu naquela época. Não está acontecendo e nem vai acontecer, porque o Apocalipse, Brasil, nada mais é senão uma ficção. É um delírio, uma cópia das mentiras do Antigo Testamento. É simplesmente uma palavra, como quero colocar aqui, é um exagero, um absurdo, algo extremamente risível. Enfim, Brasil, é fruto de uma mente supersticiosa e perturbada. Então, quando alguém chegar para você e disser, olha, vai se cumprir o Apocalipse, diga não. O Apocalipse deveria ter se cumprido. E não se cumpriu um grama do Apocalipse. O rio Eufrates está baixando o nível, como qualquer outro rio, em qualquer outra época do mundo. Todas as coisas sobem e descem. É a nivelação, isso acontece, tá bom? Então não deixa as pessoas chegarem e perturbarem você dizendo que isso aí é a volta de Jesus. Porque se de fato e de verdade fosse a volta de Jesus, você deveria perguntar para essas pessoas. Bom, o rio Eufrates é a 6ª praga das 7 taças. Então, a 5ª se cumpriu? Não. A 4ª se cumpriu? Também não. E a 3ª? A 2ª? A 1ª? Também não. Então por que a 6ª está se cumprindo? Então quer dizer que a 6ª está por cima da 1ª? A 6ª? Não, é brincadeira. Olha, isso é coisa de crente, viu? Isso é coisa de crente que não busca, que não estuda, que não vê nada. Brasil, eu quero muito agradecer a você, muito obrigado por sua paciência e por estar conosco até este exato momento. Muito obrigado mesmo, espero muito e de todo o meu coração que esse vídeo tenha trazido uma reflexão poderosíssima para a sua vida. E espero que você estude, leia as coisas que as pessoas passam para você, não tenha preguiça não. Espero muito te ver num próximo vídeo. Até lá, Brasil. Se você gosta do nosso conteúdo e deseja de forma espontânea e generosa nos ajudar a continuar a expandir este projeto pelo Brasil e pelo mundo, por favor, contribua e ajude-nos através do Pix. O nosso Pix está aí, alemdafejason@gmail.com. O Além da Fé lhe agradece profundamente por este ato de consciência, maturidade e responsabilidade social.